judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo, espiritismo, nova era. E se, sem perceber, estivermos trocando o Salvador por um reflexo distorcido dele? E se estivermos chamando de luz o que apenas imita a luz? Vivemos numa era de vozes confusas, onde o nome de Jesus é pronunciado com frequência, mas cada um pronuncia um Jesus diferente. Para uns, ele é apenas um sábio entre muitos. Para outros, um guia invisível. Para muitos, um símbolo esvaziado de sua cruz. Mas quem é, de verdade, Jesus Cristo? Vivemos em uma época marcada pela diversidade religiosa e pelo relativismo. E nesse caldeirão espiritual, muitos cristãos, talvez até sem notar, absorvem ideias que contradizem a fé da igreja. O resultado é um sincretismo disfarçado de espiritualidade, uma fé diluída, uma cruz sem sangue, um Cristo sem trono. Jesus, que é o centro da revelação e o único Salvador, muitas vezes é rebaixado a um simples mestre, profeta ou avatar. Isso não é apenas um erro teológico, é um risco para a salvação. Porque negar quem ele é negar o que ele fez por nós. Por isso, hoje, vamos mergulhar com coragem e clareza em um tema vital. Quem é Jesus? E vamos confrontar com firmeza e caridade as visões falsas que o mundo oferece. O judaísmo, que o chama de mestre ou falso Messias. O islamismo, que o vê como profeta, mas não o reconhece como Deus. O hinduísmo, que o interpreta como avatar, yogi ou guru, entre tantos. O budismo, que o reduz a mestre ético. O espiritismo, que o trata como espírito evoluído ou guia moral. E a nova era, que transforma Jesus em um símbolo genérico de consciência elevada, esvaziado de sua divindade, cruz e glória. Vamos ver por que essas visões não são neutras, nem inofensivas, e por que negar o verdadeiro Cristo é negar a própria vida eterna. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Aqui, os mistérios da fé se tornam caminho, luz e combate interior. Se este tema fala ao seu coração, curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Há um nome que sustenta o universo, um nome que, quando pronunciado com fé, faz tremer o inferno, inclina os céus e reergue os corações feridos. Esse nome é Jesus Cristo. Mas quem ele é? Não no que você sente, imagina ou gostaria que fosse. Quem ele é, de verdade. A fé da igreja, desde os apóstolos até hoje, proclama com coragem e clareza: Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não é símbolo, não é energia, não é mestre apenas. Ele é o Filho unigênito do Pai, consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz. Encarnado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Ele não veio nos ensinar apenas, veio nos resgatar. Não veio nos motivar, veio morrer por nós. Na sua humanidade perfeita e na sua divindade plena, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro. Como declara São Pedro com firmeza apostólica: em nenhum outro há salvação, porque não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Isso não é orgulho, é obediência, não é intolerância, é fidelidade à verdade revelada. Quando se nega a divindade de Cristo, nega-se também sua cruz redentora, sua ressurreição corporal, sua vitória sobre o pecado e a morte. E se isso é negado, a fé cristã se desfaz como areia. O Evangelho se torna poesia vazia. A Igreja, apenas uma instituição. Os sacramentos rituais ocos. A salvação, uma ilusão. É aqui que se revela o perigo espiritual do nosso tempo. Vivemos cercados por religiões e filosofias que falam de Jesus, mas não o reconhecem. Elas o louvam com os lábios, mas o negam com os fundamentos. Suas imagens de Cristo são fragmentos, sombras, ecos sem fonte. O judaísmo, por exemplo, vê Jesus como mestre ou como um falso Messias.
ele é considerado um transgressor da lei, não o cumprimento dela. E por isso, nega-se frontalmente que ele seja o Cristo esperado, o Filho de Deus. O islamismo o considera um profeta importante, puro e milagroso, mas inferior a Maomé. Ele não é Deus, dizem. Ele não morreu na cruz, muito menos ressuscitou. Para o Islã, Jesus não redime, apenas ensina. No hinduísmo, Jesus é visto como um avatar, uma encarnação divina entre tantas outras. Um yogi iluminado, um mestre de paz interior. Não há cruz, não há pecado, não há redenção. O foco é a dissolução no divino impessoal, não a comunhão com o Deus pessoal. O budismo o considera um sábio ético, um exemplo de compaixão, mas nega a existência de um Deus pessoal e, portanto, nega qualquer ideia de encarnação divina. Jesus aqui é reduzido a mestre humano. O espiritismo o eleva a espírito evoluído, um guia moral de altíssimo grau, mas nega sua divindade, sua cruz, sua ressurreição e a necessidade dos sacramentos. Jesus vira um exemplo, mas não um salvador. Vira um educador, mas não o Cordeiro de Deus. E na nova era, Jesus é apenas um entre muitos, um homem que atingiu a consciência crística, uma energia de plenitude. Ele é separado de sua cruz, de sua carne, de sua missão. É absorvido num panteão esotérico onde tudo é luz, mas nada é verdade. Onde tudo é divino, mas ninguém é Deus. Quantos milagres passam despercebidos porque vestem o ordinário? Quantas heresias entram no coração, disfarçadas de bem-estar e espiritualidade? Por isso, o grito da igreja é urgente. Jesus Cristo é o Senhor, e não há outro nome nem outro caminho. Quem o nega, mesmo com palavras suaves, afasta-se do Pai. Quem nega o Filho, também não tem o Pai. 1 João 2, 23. E se o Filho foi rejeitado, o que resta à casa? Há caminhos que brilham, mas não levam à luz. Há palavras doces que adoecem a alma, e há uma espiritualidade que promete plenitude, mas rouba o Salvador. A nova era não é uma religião formal, é uma atmosfera, uma névoa, um sutil desvio do eixo espiritual. Ela se apresenta como uma proposta de paz, equilíbrio, consciência. Mas no fundo é um labirinto onde o Cristo vivo é substituído por uma energia anônima, impessoal e manipulável. É uma tentativa de espiritualidade sem cruz, um céu sem Deus, uma salvação sem Salvador. Essa mentalidade mistura elementos de várias tradições orientais, hinduísmo, budismo, taoísmo, com psicologia transpessoal, ocultismo, gnosticismo e ciência alternativa. E tudo é temperado com uma linguagem emocional, terapêutica e mística. Ela não quer contrariar, quer seduzir. Muitos cristãos, mesmo de boa vontade, começam a frequentar práticas da nova era, achando que são neutras. Horóscopos, cristais, chakras, reiki, yoga místico, tarô terapêutico, benzimentos energéticos. Acreditam que podem somar essas práticas à fé, sem perceber que estão minando seus próprios alicerces. Mas a nova era não soma, ela substitui. Ela tira o Cristo do centro e coloca o ego. Troca a cruz por técnicas, a graça por energias, a palavra por mantras, a adoração por visualizações e o Deus vivo por um campo vibracional. Jesus, para a nova era, não é Deus feito carne. Ele é um homem que atingiu o nível máximo de consciência espiritual. Um iluminado, entre outros, um modelo a ser seguido, não um salvador a ser adorado. Ele não é o caminho, é um dos caminhos. Sua morte na cruz não redime, é apenas simbólica. A ressurreição, metáfora de transformação interior. E se o que parece paz for só silêncio do inferno? A sedução está justamente na aparência inofensiva. Quem não gostaria de equilibrar energias, de aliviar tensões, de conectar-se com o universo? Mas tudo isso está construído sobre a negação da fé cristã.
pois o problema do mundo não é falta de energia, é o pecado. E o remédio não é alinhar chakras, é a cruz. Por isso, a nova era é tão perigosa, porque ela não briga com Jesus, ela o esvazia. Ela não nega abertamente o Evangelho, ela o reinterpreta até que perca a força. Tudo é aceito, desde que Cristo não seja único. Tudo é tolerado, menos a exclusividade do nome de Jesus como único Salvador. Quem segue a nova era perde a noção de pecado, porque acredita que tudo está em evolução. Perde a noção de redenção, porque acha que basta elevar a vibração. Perde a noção de graça, porque imagina que a salvação vem de dentro, por técnicas. E o mais grave, perde a confiança na suficiência de Cristo. Seja feita a tua vontade, vira eu manifesto o que desejo. Senhor, tem piedade, vira eu sou meu próprio curador. A fé vira ferramenta, a oração, técnica, o céu, um estado mental. A nova era oferece um Jesus sem cruz, uma espiritualidade sem fé e uma paz sem Deus. Mas Satanás se disfarça em anjo de luz, segundo Coríntios 11:14. O cristão que mistura fé e esoterismo rompe muitas vezes sem perceber com o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Ele não adora mais a Deus, mas a si mesmo. E quando o homem se coloca no centro, o céu se fecha. Talvez seja hora de perguntar: e se o que parece luz for apenas um espelho? Nem todo veneno tem gosto amargo. Às vezes, ele é doce, aromático e se disfarça de remédio. É assim com muitas práticas ditas espirituais, que sob o manto do bem-estar, introduzem elementos contrários à fé cristã. Elas não se apresentam como perigosas, mas como inofensivas, como se fossem apenas complementares. Mas por trás de cada técnica existe uma teologia. E toda teologia que não proclama Jesus como o Senhor encarnado, crucificado e ressuscitado não vem de Deus. Vamos olhar com atenção algumas dessas práticas comuns entre tantos cristãos que, por ignorância ou confusão, as adotam sem perceber o que está em jogo: astrologia, horóscopo e signos. Aqui, o destino humano é atribuído ao movimento dos astros, como se Júpiter pudesse decidir sua alegria ou Marte explicar sua raiva. Mas quem crê nisso nega a liberdade humana e a providência divina. Deus deixa de ser o autor da história para dar lugar ao zodíaco, cristais, amuletos e objetos energéticos. Acreditar que uma pedra pode curar, proteger ou harmonizar a alma é superstição. Atribuir poder espiritual a um objeto criado é dar a ele um culto indevido. Não há energia do universo fluindo de quartzos ou turmalinas. Há apenas matéria. A bênção vem de Deus, não de pedras, reiki, chakras e cura energética. São práticas baseadas na ideia de uma energia vital universal que pode ser manipulada. Elas envolvem imposição de mãos, símbolos ocultos, invocação de forças espirituais sem nome, sem cruz, sem Cristo. O toque pode parecer calmo, mas o espírito por trás pode ser estranho à fé. O perigo aqui não está apenas no erro doutrinário, mas na abertura espiritual a influências desconhecidas. Yoga e meditação transcendental. Embora existam exercícios físicos que possam ser neutros, muitas formas de yoga estão ligadas intrinsecamente a cosmovisões hinduístas. Cânticos a deuses, posturas devocionais, técnicas de vacuidade mental, tudo isso abre espaço para o sincretismo e para filosofias ocultas. A paz que Deus oferece não é fruto de autossugestão, mas dom da graça. Tarô, oráculos, numerologia, consultas espirituais. É a tentação de conhecer o futuro sem confiar na providência. São meios de adivinhação, algo explicitamente condenado na Sagrada Escritura. Não se ache entre vós quem pratique adivinhação.
DT 18:10. Porque ao tentar controlar o desconhecido, o homem se rebela contra a confiança em Deus. Troca a fé pela manipulação. Abre portas ao oculto. A pergunta que ecoa é simples e dura. Se Jesus é o nosso pastor, por que estamos consultando cartas, pedras ou energias? Essas práticas não são apenas alternativas, elas são portas. Portas que, uma vez abertas, podem atrair inquietações espirituais profundas, insônia, ansiedade, opressões, confusão interior, perda da fé, aridez na oração. Isso não é superstição, é realidade espiritual. E é por isso que a Igreja, com sabedoria maternal, nos alerta. Não brinque com o invisível, não flerte com o oculto. Cristo não é um entre muitos. Não pode ser misturado com práticas estranhas, invocações vazias ou amuletos cósmicos. O Evangelho não precisa de reforço. A cruz não precisa de complemento. O sangue do Cordeiro não precisa de energização. Talvez o que a Igreja guardou, o mundo já esqueceu. Mas ainda é tempo de retornar, de purificar a alma, de lançar fora os ídolos silenciosos que se aninharam no coração, de fazer um exame de consciência à luz da verdade. Minha fé está em Jesus, ou em técnicas. Há uma tentação sutil que atravessa os séculos. Substituir o dom de Deus por um esforço humano. Fazer da salvação uma técnica e da fé um processo mental. Muitos cristãos hoje buscam paz interior, cura emocional, propósito. Isso é legítimo, mas onde estão procurando? Em vez de dobrarem os joelhos diante da Eucaristia, sentam-se para meditar com cristais. Em vez de confessarem seus pecados, alinham chakras. Trocam a confissão pela reprogramação mental. Trocamos o altar pela esteira, a graça pela vibração, a cruz pelo conforto. Essa é a lógica da nova era e do sincretismo moderno. Você se salva a si mesmo. Basta ativar energias, repetir mantras, visualizar luzes, nada de arrependimento, nada de confissão, nada de cruz. Tudo gira em torno do eu, meu bem-estar, meu progresso espiritual, meu equilíbrio. Mas onde está o teu reino, Senhor? Onde está o toma a tua cruz e segue-me? Quando a graça é trocada por técnica, o Evangelho é esvaziado, porque a salvação já não é mais um dom gratuito, um milagre da misericórdia, mas um processo impessoal de evolução. O pecado é diluído como desequilíbrio energético. A santidade se torna autoconhecimento. E o Espírito Santo é confundido com vibração cósmica. Aos poucos, perde-se a centralidade de Jesus. Ele se torna um referente, mas não o Salvador. Um modelo inspirador, mas não o Cordeiro de Deus. Um mestre de luz, mas não o Senhor dos Senhores. É como se disséssemos: Jesus, te admiro, mas prefiro controlar minha jornada sozinho. O problema é que, sem graça, o caminho espiritual se torna árido, pesado e falso. Porque só a graça nos transforma de verdade. Só a graça nos arranca da morte. Só a graça nos restitui a dignidade de filhos. E a graça não pode ser manipulada. É dom, é mistério, é presença viva. A Igreja não nos dá fórmulas, ela nos dá sacramentos. Ela nos dá a presença real de Cristo, nos confere o Espírito, nos alimenta com o corpo e sangue. Mas o cristão que adota práticas ocultas começa a achar tudo isso ultrapassado. A missa é pouco sensorial, a confissão opressora, a palavra de Deus limitada. E então ele se afasta, não porque perdeu a fé, mas porque trocou o Cristo real por um reflexo confortável. Talvez por isso tantos cristãos dizem: eu tenho fé, mas não preciso da igreja. Rezo à minha maneira, Jesus está no meu coração e isso basta. Mas basta mesmo? Quando a graça é substituída por técnica, o altar se torna um palco. A oração vira performance, a fé vira método, e o coração, sem perceber, se fecha para Deus.
Por isso, hoje, somos chamados a escolher. Queremos uma espiritualidade que nos eleve ou um Salvador que nos ressuscite. Queremos manipular energias ou receber o dom da vida eterna. Queremos uma fé que nos obedeça ou um Deus a quem obedecemos. Quando o coração perde o centro, o corpo se dispersa. E quando a fé se desconecta dos sacramentos, nasce uma espiritualidade órfã, sem pai, sem corpo, sem sangue. Esse é um dos frutos mais perigosos da mentalidade sincretista: a ruptura com a igreja e com os sacramentos. A falsa ideia de que podemos viver a fé à nossa maneira, de que Deus está em todo lugar e por isso não precisamos da missa, da confissão, da comunhão. Mas essa fé sem igreja é como um ramo arrancado da videira, murcha, seca, morre. Cristãos que se envolvem com práticas da nova era, ocultismo leve ou espiritualismo genérico, muitas vezes se afastam dos sacramentos. Substituem a confissão por desabafos energéticos. Trocam a adoração eucarística por meditações vazias. Esquecem o batismo e tentam reprogramar a alma. Perdem a fome da Eucaristia porque estão tentando se alimentar de símbolos, rituais esotéricos e sensações emocionais. Mas sem os sacramentos, perdemos o canal concreto da graça, porque é no altar que o Cordeiro se oferece. É no confessionário que o pecado é arrancado. É na palavra proclamada que Deus fala. É na igreja que Cristo age, não como ideia, mas como presença viva. O sincretismo nos promete liberdade espiritual, mas nos isola da comunhão, nos oferece experiências, mas rouba a presença. E no fundo nos deixa sozinhos, porque o Cristo da nova era não toca, não perdoa, não alimenta, não sofre conosco. Ele apenas inspira à distância. Mas o Cristo da igreja, esse se aproxima, esse desce ao nosso abismo, esse entra na nossa história, nos sacramentos, no tempo. Ele não vem para ser símbolo, ele vem para ser pão. Por isso, quando trocamos os sacramentos por práticas espirituais alternativas, não apenas nos desviamos, nós nos esvaziamos. A alma sente, o coração percebe, a oração seca, o amor esfria, a esperança mingua. E então muitos dizem: não sinto mais nada, minha fé está fraca, Deus parece distante. Mas Deus não se distanciou. Fomos nós que deixamos o altar. O que parecia um caminho pessoal de fé, revela-se no fim um deserto, porque fora do corpo místico de Cristo não há vida plena. E fora da Eucaristia, toda a espiritualidade é fome. E se a mística sem sacramento for apenas ilusão, e se o que parece liberdade for só solidão disfarçada, a igreja não é inimiga da alma, é sua casa, é sua mãe. Ela não sufoca a experiência interior, ela a eleva, purifica e direciona. Sem a igreja, somos órfãos espirituais. Com ela, somos herdeiros do reino. Se você se afastou dos sacramentos, volte. Se trocou a missa por meditações, volte. Se substituiu a confissão por autoconhecimento, volte. Há uma fonte, há um pão, há um coração aberto, há um momento na caminhada espiritual em que a alma precisa escolher entre dois rostos: o Cristo verdadeiro ou a imagem fabricada pelo mundo. No início, o sincretismo parece liberdade, a liberdade de buscar, experimentar, sentir. Mas com o tempo, torna-se um labirinto, porque quanto mais se mistura, menos se enxerga. O Cristo começa a se diluir, deixa de ser o Cordeiro e vira um conceito, deixa de ser Senhor e vira símbolo. A cruz desaparece. A ressurreição se torna metáfora, o pecado tabu e o inferno uma superstição. Mas o Cristo da fé católica não se adapta. Ele é o Alfa e o Ômega, o Filho do Deus vivo, o caminho estreito, a verdade que corta, a vida que exige tudo e dá tudo. Ele não veio para ser colocado ao lado de Buda, de Maomé, de Krishna, de Allan Kardec. Ele veio para ser o único nome pelo qual somos salvos.
É por isso que a igreja insiste, mesmo quando o mundo chama de intolerância. Jesus não é um entre muitos. Ele é único, ele é insubstituível, ele é o centro da história e da eternidade. Não se trata de orgulho religioso, mas de fidelidade ao próprio Cristo que disse: "Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14,6. Toda visão que o rebaixa, que o torna opcional, que o dilui em filosofias ou práticas genéricas, não é apenas errada, é espiritual e eternamente perigosa, pois negar o Filho é romper com o Pai. E seguir um Jesus diferente é não seguir Jesus nenhum. Por isso, a verdadeira fé exige discernimento. Não basta acreditar em algo, é preciso crer no que foi revelado. Não basta ter boas intenções. É preciso aderir ao Cristo real, como Ele é, não como o mundo gostaria que fosse. Mas há esperança, porque Jesus não se afasta de quem o busca sinceramente. Mesmo quando alguém se perdeu em falsas luzes, Ele espera, Ele chama, Ele toca, e quando a alma o reconhece, mesmo depois de erros e enganos, Ele a restaura. A fé pura não é perfeita, é humilde. Não é emocional, é obediente. Não é customizada, é inteira. Ela não escolhe partes do Evangelho. Ela se ajoelha diante da totalidade da revelação. Ela crê no Deus que se fez carne, que morreu por nós, que ressuscitou, que voltará. É tempo de voltar ao Cristo verdadeiro, de purificar o altar interior, de jogar fora os amuletos espirituais, de renunciar a toda prática que rouba a centralidade de Jesus, de abandonar o sincretismo, a neutralidade, o sentimentalismo, e de proclamar com os joelhos no chão e os olhos no céu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque só Ele cura de verdade. Só Ele salva, só Ele permanece. No silêncio do coração surge uma pergunta que perfura a alma: quem, afinal, é Jesus para mim? A resposta não está em sistemas de crença, imagens externas ou técnicas espirituais. Está na cruz, na sepultura, na ressurreição e na glória do Cristo vivo. Aquele que é Deus e homem verdadeiro, que se entregou por amor infinito e ressuscitou vitorioso, não pode ser reduzido a um símbolo, energia, mestre ético ou canalizador de boas vibrações. Ele é o único mediador, o Cordeiro imolado, a porta da vida eterna. Quando nos afastamos da cruz e do Evangelho, perdemos o coração da fé. A liturgia, os sacramentos, a palavra, instrumentos vivos da graça, são substituídos por imagens, mantras, cristais e ilusões. A busca interior se torna vazia, fragmentada, egoísta. A luz que parecia brilhar se revela um espelho. Mas hoje ainda é tempo de conversão. Permanecei em mim, Jesus disse, e eu permanecerei em vós. João 15:4. Permanecer significa colocar-nos aos pés da cruz, derramar nosso orgulho, abraçar nossa pequenez e reconhecer: sem Ele, nada somos. Com Ele, tudo podemos. Ele é a fonte que sacia, a palavra que consola, a graça que transforma. Se sentes no coração um convite ao arrependimento, se foste seduzido por iluminações que parecem rebeldes ao sacrifício da cruz, se experimentaste falsas luzes e sentes sede de verdade, saiba, Jesus está vivo. Ele chama agora, com misericórdia e exigência, para uma fé que não se mistura, não se sincretiza, mas se entrega. Que a cruz seja nosso antídoto, que os sacramentos sejam nosso alimento, que a Eucaristia seja nosso encontro e que o nome de Jesus, proclamado com fé, seja a luz que dissipa toda a escuridão. Comente: o Cordeiro venceu. Se você acredita no poder redentor de Cristo. Comente: vem, Senhor Jesus, se deseja voltar ao centro da graça. E se esse vídeo acendeu algo em sua alma, inscreva-se no canal, curta e compartilhe, para que mais corações despertos possam encontrar a luz.